Fala, pessoal. Então, vamos lá começar a nossa primeira videoaula do curso de Química Geral 1, né? Hoje nós vamos começar, né, com esse vídeo, na verdade, nós vamos começar a unidade 1, tá? Dessa disciplina, desse curso, chamem como vocês preferirem, tá? Então, esses são os dois primeiros subtópicos da nossa unidade 1, que é a importância da química e alguns conceitos básicos, e a matéria e suas propriedades, tá certo? Então, pessoal, quando nós começamos a falar de química, num curso de química geral como esse, por exemplo, nós temos que fazer primeiro uma pergunta. O que é química? Né? Então, assim, a química ela é uma área da ciência, né? A gente sabe que existe diversos setores, diversas áreas das ciências, como química, biologia, física, e por aí vai, né? Que ela se propõe a estudar a matéria, certo? Vou até passar aqui. A matéria, certo? Mas ela estuda a matéria de um ponto de vista específico, que é como ela reage, né? Como essa matéria reage, como ela se transforma, tá? Dentro da natureza. Então, quando nós começamos a falar de química, nós temos que compreender isso. Que a química, ela estuda a matéria, tá? E como ela reage, como ela se transforma, né, na natureza, ok? Então, assim, já tratando de matéria, já que a química estuda a matéria, né, nós temos que atribuir para a matéria uma propriedade básica ou uma propriedade fundamental, que é possuir massa. Mais na frente, ainda nessa aula, quando a gente estiver vendo propriedades da matéria, nós vamos ver que a massa é uma propriedade da matéria. Só que a massa, ela é uma propriedade, vamos dizer assim, um tanto que peculiar, porque se não possuir massa, não tem como a matéria existir. Por quê? Imagine no universo, né, algo que não possua massa, algo que não possua volume. Né? Se algo possui massa, nós vamos concordar que ela possui também volume, certo? Então, imagine aí, por menor que seja, que você imaginar, algo que não possua massa, algo que, de alguma forma, que você coloca numa balança, né, mesmo que seja muito pequeno, não tenha, né, massa. Até mesmo o ar, os gases, né, que circulam o nosso planeta e o universo como um todo, eles possuem uma certa massa, tá certo? Então, assim, a matéria, ela possui essa, vamos dizer, essa propriedade fundamental que é possuir massa. Então, vamos lá. A química estuda a matéria, suas transformações e como ela reage na natureza, e essa matéria, ela tem uma propriedade fundamental, que é possuir, de alguma forma, massa. E, por consequência, volume. Tá? Então, se você imagina, por exemplo, algo muito pequeno na natureza, como, por exemplo, a célula do nosso sangue, a célula do nosso sangue, ou célula de um tecido do nosso corpo, da nossa pele, você imagina que isso ali seja muito pequeno, né? Só que existe algo menor ainda do que aquilo, que seria o átomo, né? Existe algo, como nós formos estudar a estrutura atômica, né, como um todo, nós vamos ver que existe algo que ainda é menor ainda do que um átomo, que são os componentes do átomo, elétrons, prótons, nêutrons, por exemplo, né? E mesmo esses prótons, nêutrons e elétrons, por menores que sejam, né, componentes da matéria, eles ainda mesmo assim possuem massa e volume, ocupam um espaço na natureza. Então você já imagina o seguinte, que a química, se ela estuda isso aqui, se isso aqui possui massa e possui volume, e a química estuda isso, você imagina que a química, então, estuda algo desde o muito microscópico até algo muito grande, como o nosso planeta, como o sistema solar, como a nossa galáxia, como o universo como um todo. Então, a química estuda, de fato, tudo isso. Dentro da sociedade, nós podemos encontrar a química também em tudo, certo? Tudo que a gente usa, tudo que a gente ingere, tudo que a gente utiliza, né, como um todo, nós encontramos química, né? Nós
estamos vendo aqui essas duas mulheres, né, num laboratório, fazendo talvez pesquisa, um experimento qualquer. Então, a química ela já começa, né, dessa forma, assim, entre aspas, dentro de laboratórios, dentro de pesquisas das várias áreas distintas, né? Aqui nós podemos incluir a pesquisa na área da saúde, descoberta de novos medicamentos, de novos fármacos, né, de novos tratamentos como um todo, né? Porque quando se fala em química dentro da área da saúde e tratamento com a química, muita gente imagina só os remédios, né? Mas imagine aí um tratamento, né, que de alguma forma seja feita sem ser por remédio, né? E existe, por exemplo, a questão de placas, né, para a questão de ossos e tudo mais, isso ali também é química. Então, dentro da área da saúde, dentro de desenvolvimento de novos materiais tecnológicos, notebooks, celulares e tudo mais, dentro da nossa casa tem muitos materiais que são desenvolvidos e pesquisados pela química, mesas de plástico, copos, descartáveis ou não, né, e tudo mais. Então, a química está presente muito nisso. Aqui nós podemos observar, né, a indústria química como um todo, né, ou uma indústria que faça processos químicos. Imagina uma indústria que produz algo sem utilizar a química de alguma forma. Não tem como, né? Aqui a gente vê a área de cosméticos, né, uma das áreas que mais possui química. Aqui a gente vê a área do petróleo, né, aqui muito estudado, né, pela química, que é um dos setores da sociedade que dá mais lucro para a indústria química como um todo e para os países que trabalham com essa questão. Questão agrícola, né, com os fertilizantes químicos e tudo mais, a química também está muito presente nesse setor, né? Então, nós podemos aqui trazer uma relação básica, né, da química em três tópicos diferentes, né? Como o Atkins traz, que é o nível, né, macroscópico, o nível microscópico e o nível simbólico. Então, a química ela trata e trabalha com esses três níveis, né, com esses três níveis de estudo e de observação, né, mas esses três níveis eles não estão separados, né, um do outro. Eles estão, pelo contrário, ligados, interligados entre si. Então, aqui nós temos um nível macroscópico, tá? Esses três imagens aqui, eles representam a água. Aqui nós temos a água em nível macroscópico, você consegue facilmente enxergar a água nesse nível, né? Seja no lago, no rio, no mar e tudo mais, você consegue enxergar a água. Aqui é a água em nível microscópico, né? Essa imagenzinha ela traz, né, uma observação microscópica da água. E aqui é o nível simbólico, né? Que é a forma como nós conseguimos representar, simbolizar para melhor compreensão, digamos assim, literária, né, da química como um todo. Então, veja, a água, a nível macroscópico, a nível microscópico, nós não conseguimos enxergar, e a nível simbólico, que é aquele que ajuda a gente a entender. Lógico que aqui a gente consegue observar, né, a água simbolizada por aquilo que a constitui, né, que é a molécula de H2O, né, dois hidrogênios, um oxigênio, tá bom? Quando tratamos das sub-áreas da química, são muitas, tá, pessoal? As sub-áreas da química, digamos assim, principais, né, está aqui representada nesse gráfico. Mas eu vou mostrar uma outra imagem para vocês que traz, né, uma visão bem maior do que a química, como a química pode se redividir, né? Já que ela já está dividida dessa forma, assim, grosseiramente. Então, nós temos a química aqui dividida, ó. E aqui nem traz, né, a divisão da química geral. Mas vamos colocar aqui a química geral junto com a química inorgânica, tá? Então, se dividimos aqui, dividimos elas em
um, dois, três, quatro, cinco partes, né? Inorgânica, orgânica, analítica, físico-química e educação, né? Então, a química inorgânica, a química orgânica, que é aquela química que estuda os compostos de carbono, né? E a química inorgânica não é que ela não possui compostos com carbono, ela não tem o carbono fazendo funções orgânicas, né? A química analítica, a físico-química e a química dentro da área da educação. Beleza. Dentro da inorgânica, nós podemos dividir a química ainda em mais duas partes. Lembrando que a gente também colocou a química geral aqui, né? Mas vamos dividir aqui a inorgânica em duas partes. Química inorgânica na área da mineralogia e a química inorgânica descritiva, vamos dizer assim. Dentro da química orgânica, essa imagem traz também duas divisões, que é a bioquímica e a petroquímica. Dentro da química analítica, nós temos três subdivisões, que é a química analítica qualitativa, quantitativa e a química analítica ambiental. Dentro da fisicoquímica, nós temos a área da catálise e a química quântica. A gente tem bem mais áreas, né, pessoal? Dentro da educação, nós temos a educação de ensino superior e a educação de ensino médio. Só que, vamos ver essa outra imagem. Olha só, se formos realmente dividir a química, subdividir a química, assim, essa imagem, ela está a grosso modo, bem grosseiro mesmo, né? Seria a química então dividida em mineralogia, descritiva, bioquímica, petroquímica, analítica qualitativa, quantitativa, ambiental, catálise, química quântica, química do ensino superior, química do ensino médio, química analítica, orgânica e tudo mais. Beleza. Só que se formos realmente dividir a química em partes, nós vamos muito além, tá? Muito além. Desde metabolismo, biologia estrutural, química macromolecular, síntese orgânica, farmacologia, química orgânica, química inorgânica, inorgânica estrutural, metais, cerâmicas. Vamos aqui na físico-química, temos química quântica, espectroscopia, cinética, química computacional, ou seja, né, se formos realmente falar sobre a química, nós temos que levar em consideração tudo isso aqui, tá? Desde o básico, química geral, trata desse curso, né, o grande área, até quimiometria, até engenharia bioquímica, enfim, todas essas áreas aqui que tem, e eu ainda arrisco dizer que aqui ainda falta, tá? Ainda arrisco dizer que nesse quadro, talvez, não sei se vocês vão conseguir enxergar direito, né? Mas eu ainda arrisco dizer que existem outras áreas que aí não estão contempladas, tá? Então, é muito grande, gente. O estudo da química é muito grande, tá? Então, vamos lá. Quanto à matéria, que é objeto de estudo da química, né? Nós podemos dizer que ela é tudo que possui massa e ocupa volume e espaço. Se você falar que algo tem 1 grama, ou 1 miligrama, né, ou 1 micrograma, bem pequeno mesmo, né, você vai concordar comigo que, nem que seja muito pequeno, ela possui massa e possui volume. Tá certo? Sua definição, né, que é do livro do Atkins, que ele traz o seguinte: uma substância é uma forma simples e pura da matéria. De certa forma, grosseiro falar isso, né? Assim, a grosso modo falar isso, mas a gente pode partir desse princípio, que a substância, todas as substâncias existentes, é a forma mais simples ou pura de nós aplicarmos a matéria. Já como que o átomo, assim, isolado, nem todos eles têm uma função, digamos assim, se não tiver associada a um outro elemento. Você vai ver que a maioria dos elementos eles estão ligados com outro elemento, formando substâncias dentro da natureza. Né? A gente pode só falar também. Né? Em mais função, né? Mais puro, falar deles enquanto substância. Então, vamos tratar da matéria partindo
desse princípio, que a substância é a forma simples e pura de conceituar a matéria, tá? Tendo em vista isso, nós podemos aqui tratar da matéria em três estados físicos, tá? Que é o estado sólido, líquido e gasoso. Então, a matéria ela possui três estados físicos: estado sólido, estado líquido e o estado gasoso, tá certo? Então, o estado sólido, quando nós vamos falar sobre estados físicos, né, nós sempre levamos em consideração a questão da água, porque é mais fácil você explicar, né, para seja quem for, os três estados de qualquer outra substância, se você explicar primeiro o da água, né, vamos dizer assim. Então, veja, o estado sólido da matéria é quando ele está mais agregado, ou seja, quando ele está mais compactado. Aqui nós temos um cubo de gelo, né? E se nós formos comparar esse estado sólido da água com outros, nós vamos conseguir facilmente distinguir os estados sólidos dos outros, das outras substâncias. Então, aqui é o chamado estado sólido, né? Aqui é o estado físico sólido, quando ele está mais agregado em si. E esse aqui a gente chama de estado de agregar matéria. Veja que aqui nós temos diversas micropartículas que elas estão compactadas e agregadas entre si. Ou seja, entre uma e outra não tem tanto espaço. Então, quando não há tanto espaço, quando elas estão bem juntas, nós costumamos dizer que ela está no estado físico sólido, né? E esse modo agregado mais forte, tá certo? Então, normalmente, aí vem um detalhe. Não confunda, né, a questão depois que nós vamos falar sobre os estados, sobre ponto de fusão, ponto de ebulição, como os menores de abaixo de zero, sempre com o estado sólido, tá? Nós podemos sim ter uma substância química que não tem o mesmo ponto de fusão ou a temperatura para que ela permaneça no estado sólido igual da água, certo? Pode ser mais elevado ou mais baixo. O que importa é você entender que o estado sólido é quando a matéria ela se constitui nesse espaço aqui, né, digamos assim, que as moléculas estão próximas uma da outra, certo? Possuindo, inclusive, alguns choques entre elas, mas bem compactado. Aqui é o estado líquido, né? Imagine o copo com água. Aqui já essas moléculas, né, no estado de agregação, elas já estão um pouco dispersas entre si. Nós já conseguimos observar alguns espaços vazios entre essas moléculas, e aí nós chamamos isso de estado líquido da matéria, que é quando a matéria está com esse formato, né, de líquido da água líquida, e ela está com as suas moléculas afastadas e um pouco dispersas entre si. O estado gasoso é quando nós atingimos uma certa temperatura como estado gasoso, que ele fica no estado gasoso, ou seja, em formato de gás, onde as moléculas já estão bem dispersas entre si, tá certo? E quanto à agregação, nós podemos falar o seguinte: no estado sólido, nós conseguimos dizer que tem forma e volume definido. Estado líquido não tem forma nem tem volume definido. Estado gasoso, né, não. Conferindo, estado sólido, forma e volume definido. Estado líquido, volume definido, mas não tem forma definida, porque pode variar. E o estado gasoso nem tem forma, nem tem volume definido, tá certo? Então, algumas propriedades da matéria nós vamos começar a falar, tá certo? Eu já comentei de uma, né, que é uma que eu até inclusive falei que é a propriedade fundamental da matéria, que é possuir massa. Mas as propriedades da matéria, elas estão divididas em duas principais, digamos assim, que são as propriedades específicas, né, que são as propriedades físicas e as propriedades químicas da matéria. Então, nós podemos aqui tratar das propriedades físicas, por exemplo, densidade, né, que é a relação entre massa e volume, massa, cor, dureza, ponto de fusão, estado físico da matéria, se sólido, se líquido, se gasoso, tá certo? Então, essas propriedades aqui nós chamamos de estado de propriedades
físicas, que é aquilo que eu consigo observar. E as propriedades químicas, por exemplo, nós temos aqui algumas, né? Reatividade, toxicidade, corrosão e oxidação. São algumas propriedades do ramo químico, da propriedade química da matéria. Então, se formos vermos a definição de propriedades físicas, propriedade química, nós vamos ver aqui o quê? Que as propriedades físicas são características que podemos ver ou medir sem alterar a identidade da substância. Ou seja, ó, se você consegue ver ou medir densidade, volume, massa, cor, dureza, ponto de fusão, estado físico e tudo mais, sem alterar a identidade da substância, nós chamamos isso de propriedade física. Já as propriedades químicas referem-se à capacidade de uma substância se transformar em uma outra. Então, reatividade, toxicidade, corrosão, oxidação está relacionado a isso, de uma substância poder se transformar, reagir, né, até a ponto de se transformar em uma outra, né, em si, tá bom? Então, nós chamamos isso aqui, essas propriedades físicas, essas propriedades químicas, de propriedades específicas da matéria, tá? Aqui nós temos, quanto à massa, dois tipos de propriedades. Aqui já são outras propriedades mais de forma geral, tá? Que quanto à massa, nós podemos classificar as propriedades em duas, que são as propriedades intensivas e as propriedades extensivas, tá certo? A propriedade intensiva é aquela que você não precisa da massa para caracterizar a matéria. E a propriedade extensiva é aquela que você depende da massa para caracterizar a matéria, certo? Então, vamos lá, ó. Veja bem, como propriedade intensiva, o que é a propriedade intensiva? É a que não depende da massa, ó. Propriedade intensiva independe da massa. Então, veja, que tipo de propriedade intensiva existe? Pressão, temperatura, massa específica. Essas propriedades aqui, elas não dependem diretamente da massa da matéria, certo? Ou seja, elas independem da massa. Isso nós chamamos de propriedades intensivas. As propriedades extensivas são aquelas que dependem da massa, ou seja, a própria massa, o volume e a energia. Lembrar vocês que a energia, né, ela depende assim de forma diretamente da massa, certo? Então aqui nós temos a densidade, né, que é algo também que nós precisamos tratar. É uma propriedade física da matéria, só que a densidade ela tem uma coisa interessante, que ela possui uma razão entre duas propriedades extensivas, que é massa e volume. Por que extensivas? Porque tanto massa e volume depende da matéria, ou depende da massa. Então, a densidade ela é uma propriedade física que depende de duas propriedades extensivas, que é massa e volume. Essa aqui é a fórmula da densidade, se vocês lembram, né? Densidade igual a massa dividido por volume, tá certo? Aqui é a energia. Basicamente, a energia é uma medida que é capaz de realizar trabalho, né? A energia é dada em joule, né? Que é referente a esses que usam aqui barbudo, tá bom? Então, aqui nós estamos vendo, né, um cara na academia levantando um peso, por exemplo. Então, nós podemos dizer que ele precisa de energia para levantar esse peso, por exemplo, né? Ou seja, qualquer trabalho que o corpo for fazer, seja o corpo humano ou não, ele precisa de energia, tá? Aqui nós temos um quadro de unidades do SI, que é o Sistema Internacional. Se você puder parar, bater print, anotar e tudo mais, seria interessante. Então, nós temos aqui, para comprimento, nós temos a unidade do SI em metro, né? Que o símbolo é o M. Para área, metro quadrado, volume é o metro cúbico. Aqui eu vou destacar as principais. Comprimento, metro. Volume é o metro cúbico. Nós temos o tempo, que é em segundos. A frequência é dada em hertz. Interessar mais para a gente também. Massa, quilograma. Vamos ver pressão, que é a unidade padrão do SI, é pascal, certo? Trabalho, energia, quantidade de calor é dada em joule, também vamos usar, certo? Carga elétrica é dada em coulomb, ok?
temperatura, aqui ele bota temperatura termodinâmica, Kelvin, temperatura Celsius, né? Mas nós usamos como padrão mesmo, Kelvin. Mas a maioria das questões pede em graus Celsius, por exemplo, né? Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula do curso de Química Geral 1, tá certo? Dúvidas, vocês podem aí comentando, deixando nos comentários de vocês, que a gente vai tentando responder. Até a próxima aula. Tchau.